problemas, mas, enfim, estamos aqui para agradecer as pessoas que estão aqui, né? Obrigado aí pela presença também. E o que eu vou fazer é, na verdade, um recorte, porque há uma vastidão muito grande aqui dentro desse tema, né, sobre o Rubem Alves. Há muita coisa, e o próprio Rubem Alves, ele tem muitas facetas, vamos dizer assim, né? Talvez a mais conhecida seja a de educador, né? Que é a faceta pública dele mais, talvez, difundida. Há também a de psicanalista, né? E a de teólogo, que é pouco, acho que relativamente em relação ao de educador, é pouco comentada. O Rubem Alves, como disse o Luciano aí, ele foi uma presença fundamental para nós, jovens estudantes de teologia, né? E se eu posso falar a partir da minha experiência, imagina um jovem de 20 e poucos anos que entra no seminário, absolutamente conservador, né? Mais do que conservador, puritano, né? Ou puritânico, como diriam outros, né? E o contato aí com o Rubem Alves, aquele ser, aquele homem que a gente sempre ouviu falar assim, muito cuidado com ele, né? O contato com os livros do Rubem Alves, que na verdade, contato inicial para os livros de crônicas dele, que é os livros mais, diria assim, os livros mais amenos, né? Eu lembro de um deles, por exemplo, Os Cenas da Vida, né? Um livro de crônicas, que ele publicava no Correio Popular de Campinas, no jornal, depois reunia em livro, coisas assim, né? Mas esse contato inicial foi fundamental, eu diria, para ir rompendo todas os tradicionalismos, os fundamentalismos, né? Os puritanismos de jovens estudantes, de modo que o Rubem Alves uma das grandes figuras da minha trajetória pessoal, diria, né? Como a de muita gente. E eu queria, então, hoje, na verdade, uma conversa, né? Eu vou propor aqui uma ideia, eu vou propor um recorte dentro das possibilidades várias de falar sobre o Rubem Alves, né? Falo aqui como um convidado, né? O convidado aqui da casa do pastor Luciano e dos seus membros aqui, né? E a minha tentativa aqui é de expor, né? Fazer uma exposição sobre alguns traços do pensamento do Rubem Alves que eu diria assim, uma espécie de síntese possível dentro da variedade dos seus escritos, né? Eu vou começar com alguns elementos biográficos do Rubem Alves, por quê? Porque são fundamentais, não são meras curiosidades. Quando a gente pensa na trajetória de vida do Rubem Alves, o que ele fez está intimamente ligado ao que ele escreveu. Ele não escreveria o que ele escreveu se não tivesse a vida que teve. Uma afirmação que, na verdade, acho que vale para qualquer grande autor, né? Qualquer grande pensador, qualquer grande filósofo corresponde a essa descrição, né? Mas, então, muito rapidamente, de 53 a 57, o Rubens estudou teologia no SPS, Seminário Presbiteriano do Sul, onde eu estudei, onde o Luciano estudou, onde o Aloysio, que se retirou nesse momento da sala, estudou, né? E o Rubem Alves estudou com o meu tio, eles foram colegas de classe, o meu tio, o irmão do meu pai, né? O tio Joãozinho. Foram colegas, né? Então, de 53 a 57, ele estudou no Seminário Presbiteriano do Sul para ser pastor da Igreja Presbiteriana no Brasil, né? E ele se formou e, de fato, foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Lavras, Minas Gerais, de 58 a 63. Né? Então, durante 5 anos, ele foi pastor, mas, assim, já com um destaque, diria, já com uma inquietação, né, que o leva, em 63, para os Estados Unidos para fazer um mestrado. Né? Ele vai, em 63, para fazer o mestrado em Princeton, e quando ele está terminando o mestrado, pronto para voltar ao Brasil, ele conta isso num texto lindíssimo, que se chama Sobre Deuses e Caquis, um texto dele que foi colocado como uma espécie de introdução
dessa tese de doutorado, da tese de doutorado que ele defende nos Estados Unidos, logo falo dela logo na sequência. Nesse texto belíssimo, escrito assim, diria que com sangue, suor, né, e lágrimas, é um texto que está na internet, né, está acessível na internet. Ele conta essa história. Ele estava voltando para o Brasil e ele vê uma notícia de jornal nos Estados Unidos, Revolution in Brazil, né, a Revolução no Brasil. É o golpe militar de 64, né? E ele diz que gela, treme, né, ao ouvir essa notícia, mas ele volta para o Brasil e já na volta já tem problemas com as autoridades. Eu vou ler um trecho bem curto justamente desse texto, sobre deuses e caquis, né? Aposto a esse livro, né, o Da Esperança, é um xerox que eu tenho. Não sei se o Aloysio lembra disso, né, mas a gente conseguiu esse xerox do próprio Rubem, quando esses livros estavam todos esgotados, não tinha estante virtual ainda, não tinham sido relançados, eram raridades absolutas, né? E nós conseguimos esses exemplares e ficamos assim extasiados de conseguir. Inclusive esse xerox tem até o autógrafo do Rubem, né? Pra ter ideia. Mas ele fala, então, olha só, um trechinho, né, dessa biografia. Comecei a aprender a conviver com o medo. É esse período em que ele volta para o Brasil, em 64. Né? Antes, eram só as fantasias. Agora, a sua presença naquele homem que examinava o meu passaporte comparava com uma lista de nomes. Ali ficava eu, pendurado sobre o abismo, fingindo tranquilidade, até que o passaporte me era devolvido. No caminho do aeroporto para a minha casa, no carro de um amigo, o início das confirmações. Olha, Rubem, foi enviado ao Supremo Concílio. O Supremo Concílio é a instância máxima de direção da Igreja Presbiteriana, né? Foi enviado ao Supremo Concílio um documento de acusações a 6 pastores, e você é um deles. E circula também o boato de que você foi denunciado a ID4 de Juiz de Fora, que tem a ver com o governo federal, né? Aí ele conta essa história, era o início de uma grande solidão, e aí ele fala dos livros que ele teve que queimar, qualquer livro que pudesse denunciar algum tipo de simpatia com o comunismo, né? Ele tem que queimar os livros. E eu acho que aqui, esse momento, ele conta, então, ele fala sobre essas acusações contra ele por parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, do Supremo Concílio. Eu acho que esse fato foi daqueles fatos biográficos fundamentais da vida dele. Eu acho que ele carregou isso pro resto da vida. Porque percebe-se que doeu muito. O quê? A acusação contra ele como subversivo, mas ele diz, né, acusações tão absurdas que no fim tiveram um efeito positivo, porque era tão absurdo que não dava para acreditar que era verdade, né? Mas ele diz assim, eram mais de 40 acusações, que pregávamos que Jesus tinha relações sexuais com uma prostituta, que nos deleitávamos quando nossos filhos escreviam frases de ódio contra os americanos, que éramos subvencionados com fundos vindos da União Soviética. Imagina, né? Plena Guerra Fria, essas acusações feitas contra ele. O que mais doeu nele foi que ele foi acusado pela Igreja Presbiteriana e não encontrou dentro dela ninguém que ficasse ao lado dele. Ele foi encontrar essa ajuda, como ele diz, por pessoas absolutamente alheias à igreja, inclusive por maçons. Não é? E eu acho que esse fato é determinante porque, como eu disse, eu acho que ele nunca deixou de carregar isso com ele, né? E ele conta isso em vários dos seus livros, que o fato de ter sido protestante é fundamental para a caminhada dele. Ele nunca deixou, em alguma medida, de ser, né? Então, só uma breve parênteses, estou vendo que o Giovanni Moleta, saudosíssimo, né, lá do tempo do seminário também, felicidade em vê-lo aqui, né, esse rapaz estiloso de Ray-Ban. Vamos lá, vamos continuar aqui. Em 64, então, ele volta para o Brasil, tem uma série de problemas e dificuldades de perseguições que o fazem voltar para os Estados Unidos em 68, ou em 65 mesmo, logo no ano seguinte. Em 68, agora sim, ele termina a tese de doutorado dele, cujo título original, né, Towards Theology of Liberation,
o título é muito importante para a gente entender que lugar ocupou Rubem Alves dentro da teologia, podemos dizer, dentro da teologia brasileira, né? Porque o título original da tese é Em Direção a uma Teologia da Libertação. Percebe esse título, né? Teologia da Libertação, em direção a uma teologia da libertação, que foi publicado em inglês como em direção a uma teologia da esperança humana. Era a época de sucesso da teologia da esperança, do Moltmann, né, o teólogo alemão. A editora meio que tentou embarcar nessa onda da teologia da esperança, né? E em português foi publicado como Da Esperança, né, que é esse que eu mostrei aqui para vocês. É a tese de doutorado dele, né? Mas o título original, Em Direção a uma Teologia da Libertação. Há uma questão aí sobre quem teria sido, vamos dizer assim, o iniciador, por assim dizer, da famosíssima Teologia da Libertação, né? Um dos livros clássicos é o do Gustavo Gutierrez, mas é 2 anos posterior à tese do Rubem, né? Então, o próprio Rubem diz isso, né? Na verdade, quem iniciou a Teologia da Libertação fui eu, né? Mas como eu não sou católico, ninguém me reconhecia como tal, né? Mas o livro dele é 2 anos anterior ao livro clássico do tema, que é o do Gustavo Gutierrez, né? Ele, então, na década de 70, vamos dizer assim, a volta ao Brasil, mas aí já distante, já fora da igreja e já iniciando uma carreira docente em algumas instituições e finalmente chegando à Unicamp, onde foi professor, onde se aposentou, professor emérito, professor titular, né? Então, eu acho que essa brevíssima síntese sobre a carreira do Rubem é fundamental. Por quê? Porque essas marcas da vivência dele enquanto teólogo e pastor nunca foram perdidas, nunca, né? Assim, na verdade, quem lê os livros só de educação, os mais voltados para a educação, conversas com negócio de ensinar, história de negócio de ensinar, talvez não perceba muito isso. Mas é só pegar os outros livros um pouquinho mais antigos, ligeiramente mais antigos, é indisfarçável isso, na verdade, né? Bom, e dentro desse monte de produção, que ó, o Luciano me convidou, né, para fazer essa fala aqui, aí eu fui atrás das coisas que eu tinha do Rubem, estavam até lá no chalé que eu tenho no campo, para dizer de maneira chique, né? Eu fui lá buscar as coisas que não estavam aqui em casa, né? Aí eu peguei um monte de coisa, né? Então, o Da Esperança, tudo xerox, né? Tudo que a gente conseguiu lá com o Rubem mesmo, com a secretária dele, porque não tinha estante virtual, e esses livros não tinham sido relançados. A maior parte deles foi relançada atualmente e é possível ter. Mas há 20 anos atrás, ninguém tinha, né? E a gente foi atrás dessas coisas todas. O Da Esperança, olha quantos livros que, assim, não são os mais conhecidos dele, né? Protestantismo e Repressão, a tese de livre docência dele, né? A Gestação do Futuro, um texto que ele escreveu, o título original é Tomorrow's Child, né? Criança do Amanhã, que ele escreveu nos Estados Unidos. O Enigma da Religião, né? E Dogmatismo e Tolerância. Então, perceba quantas produções, todas com o tema da teologia, né? E a questão é a seguinte, dentre tudo isso aqui, eu preciso fazer um recorte, evidentemente, senão não terminaríamos isso aqui, né? Eu vou fazer esse recorte em 2 pontos. Vou deixar, não serei tão presbiteriano a ponto de fazer 3 pontos, farei 2 pontos, né? Mas o Luciano propôs um título sugestivo para essa apresentação, que é assim, né? Rubem Alves, Tempestade e Bonança no Pensamento Protestante Brasileiro. Eu peguei a metáfora aí e vou me basear nela para falar justamente do que eu entendo ser a tempestade e a bonança. Embora o Rubem Alves, durante toda a trajetória dele na igreja presbiteriana, tenha sido visto majoritariamente, unicamente como tempestade, né? Nada de bonança. Inclusive, eu não consegui achar, né? Até pedi para o Luciano, acho que ele não conseguiu achar também. Há mais ou menos uns 20 anos, no começo aqui do século XXI,
alguns pastores começaram a convidar o Rubem Alves para ir pregar nas suas igrejas presbiterianas, né? Na igreja presbiteriana de Copacabana, por exemplo. E aí o Rubem recebeu, eu diria, uma segunda censura, né? Porque ele foi proibido de pregar nas igrejas presbiterianas, né? Ou seja, o Rubem Alves sempre foi visto como uma ameaça, uma influência perversa, uma pessoa a ser absolutamente desconsiderada no seio da igreja presbiteriana e no seio da igreja protestante em geral, né? Quando ele morreu, inclusive, em 2014, um blog bastante conhecido da igreja presbiteriana, um dos autores desse blog, escreveu um texto logo após a sua morte, dizendo que não havia muito que se lamentar, na verdade, pela vida do Rubem Alves, né? Muito a se celebrar na vida do Rubem Alves, porque, afinal de contas, ele não tinha trazido nenhuma contribuição à teologia reformada, né? O que, enfim, eu acho que fala mais sobre quem disse isso do que sobre o próprio Rubem, né? Mas então eu vou aproveitar essas duas imagens, tá bom? Tempestade e bonança. E eu vou tentar corresponder essas duas imagens e vou terminar por aqui, e aí a gente abre justamente para uma conversa, tá? Em que sentido eu acho que o Rubem é uma tempestade? Ele incomoda, ele inquieta quem é cristão. Agora estou sendo bem geral, percebam, né? Não estou falando de quem é presbiteriano. Estou falando de quem é cristão, mas cristão protestante, sobretudo. Em que sentido ele incomoda? Eu diria o seguinte, então, um primeiro ponto, né? Eu acho que o Rubem propõe pensar a teologia admitindo a sua condição relativamente secundária na modernidade. Vou explicar, né? Mas vamos tomar isso como uma primeira proposta de compreensão dos seus escritos, tá? O que eu estou tentando fazer é uma possível síntese interpretativa da sua obra, tá? Então, nessa possível síntese interpretativa, eu diria isso, que o Rubem propõe pensar a teologia admitindo sua condição relativamente secundária na modernidade. O que é isso? Eu vou tomar aqui dois trechos de dois autores importantes do século XX que trazem uma síntese do que seria uma espécie de perda de lugar da teologia no concerto das disciplinas de conhecimento, né? Nós temos a história, temos a sociologia, temos a filosofia, tem as áreas duras, né? Tem as engenharias, tem o direito e tal. E onde entra a teologia aí? Numa posição secundária. Vejam a tradução disso, primeiro por um filósofo, um grande filósofo do século XX, o Habermas, né? No livro dele, O Discurso Filosófico da Modernidade, ele diz o seguinte, olha só, percebam a ideia. A modernidade não pode e não quer tomar dos modelos de outra época os seus critérios de orientação. Ela tem de extrair de si mesma a sua normatividade. A modernidade vê-se referida a si mesma, sem a possibilidade de apelar para subterfúgios. Em outras palavras, ela não está mais apelando às tradições teológicas do passado, medievais, para se pensar a si mesma. E a gente tem como marco didático da modernidade a Revolução Francesa, né, 1789. É marco, porque antes disso já tem muitos indícios de modernidade, evidentemente, né? Habermas. Agora, olha o que diz um historiador, o Eric Hobsbawm, no livro dele, A Era das Revoluções. Olha só. A burguesia permanecia, assim, dividida ideologicamente entre uma minoria cada vez maior de livres pensadores e uma maioria de católicos, protestantes e judeus devotos. Entretanto, o novo fato histórico era de que dos dois setores, o de livres pensadores era imensuravelmente mais dinâmico e efetivo. Embora, em termos puramente quantitativos, a religião continuasse muito forte, e como veremos, ficaria ainda mais forte, ela não era mais
dominante, mais recessiva, para usar um termo da biologia. Isso se vê como, por exemplo, na própria elaboração das constituições próprias da modernidade, né? As constituições modernas, a própria Constituição dos Estados Unidos, feita sob a proteção de Deus, tal, mas com leis, vamos dizer assim, laicas. As constituições francesas, né, pós-revolução, laicas. A organização dos estados na modernidade, vamos pensar na nossa própria organização social, a Constituição Federal, os nossos códigos todos de leis, ainda que haja lá uma menção à proteção divina, à proteção de Deus, o fazer das leis não é algo que acontece remetendo-se à autoridade eclesiástica, teológica da igreja, embora ela influencie, né? Mas a gente procura acordos racionais, né? Eu acho que o Rubem Alves, então, para voltar, eu acho que ele levou a sério essa ideia de que estamos na modernidade. Diria assim, ele levou a sério a crítica do século XIX, porque é no século XIX que se estabelece, vamos dizer assim, realmente, né, de maneira cabal, a crítica ao passado, né, e se estabelece uma coisa nova. Por que o século XIX? Por conta de autores que são, inclusive, fundamentais para o próprio pensamento do Rubem Alves, que são, assim, onipresentes nos escritos dele, né? Vou pegar dois. Poderíamos falar de três, mas vou pegar dois para resumir, né? O Marx e o Freud, né? Quais seriam, então, quais seriam as críticas do Marx e do Freud? É o seguinte, religião para o Marx é alienação, religião para o Freud é a projeção, né? Ou seja, de qualquer maneira, são críticas radicais à religião, poderíamos incluir o Nietzsche também, né? Mas dentro dessa ideia, então, qual que é esse primeiro ponto? É que dentro desse mundo moderno, a teologia, ela ocupa um lugar secundário. Olha a síntese que o próprio Rubem propõe. Eu peguei aqui do livro Enigma da Religião. Olha só, é como se ele estivesse fazendo uma paráfrase da crítica à religião proposta pela modernidade, representada em Marx e Freud. Olha o que ele diz. Que é a religião no mundo de hoje? Um resíduo do comportamento infantil num mundo que se libertou da tutela e ficou adulto. Uma sobrevivência da ilusão mágica do homem primitivo que cria na onipotência do pensamento a neurose obsessiva da humanidade. Mas a mesma inevitabilidade com que os girinos perdem a cauda ao se tornarem adultos, o homem abandonaria a religião ao submeter-se à educação para a realidade, cujos processos iniciatórios estavam agora sob os cuidados da ciência. O mistério, a transcendência vertical, a crença no novo e no tópico impossível são classificados como contos de fada. Em Freud, a religião se resolve na análise. Em Marx, ela se resolve na política. E pronto. Então, quem ainda mantém resquícios religiosos está ou na infantilidade ou na alienação. Veja, entendam, não sou eu que estou concordando com isso, estou apenas tentando expor um panorama, né? Você pode até dizer assim, né? Não, mas eu não percebo nada disso. Por exemplo, quem está na igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana ela adota uma confissão de fé do século XVII, né? E tem lá todos os artigos de confissão, e eu defendo isso, eu acredito nisso, e nunca me incomodei com isso. Não é verdade, a experiência subjetiva pessoal talvez não te faça perceber, dependendo de qual for a sua experiência, vamos dizer assim, o peso da modernidade para a religião. Talvez não, talvez você não tenha nenhum problema com isso. Mas a questão é a seguinte, né? Por exemplo, vamos pegar as afirmações da confissão de fé do século XVII. Elas não apitam absolutamente nada para regrar a vida cotidiana moderna. Elas contam para a crença
interna do grupo religioso, mas não tem nenhum papel fora do grupo, na arena pública. Essa é a questão, percebe? A modernidade faz isso, coloca para escanteio a religião, né? Numa leitura possível. Então, eu vou finalizar o primeiro ponto. O Rubem leva a sério a crítica iluminista, e só por isso se propõe a combatê-la. Não levá-la a sério é permanecer em um mundo que já não mais existe. Em um primeiro momento, portanto, a teologia do Rubem Alves é uma grande tempestade no seio do protestantismo. Por quê? Porque revela o seu descompasso com o mundo moderno. Mas aí eu vou para a bonança. Qual que é a bonança? Eu acho também que, no mesmo tempo em que o Rubem reconhece a crítica da modernidade à religião, leva essa crítica a sério, absolutamente a sério, ele não para nela, e ele propõe superar essa crítica, para reafirmar o lugar da religião na modernidade, né? E eu acho que o Rubem oferece, então, uma via para quem quiser, de alguma forma, unir essas duas pontas aparentemente inconciliáveis. Fé em modernidade. Tá? Então, eu vou para o segundo ponto. Percebam que acho que estamos dentro de uma como é que é o nome disso? Cronologia? Sei lá. Cronologia. Estamos dentro do tempo aí, né? Cronometragem. Então, todo mundo entendeu, né? Vou para o ponto 2. Então, tudo bem até aqui. Eu quis trazer a seguinte ideia. O Rubem é um incômodo na medida em que revela que, de fato, a religião ocupa um lugar secundário na modernidade. Ele admite a crítica moderna à religião. Leva a sério essa crítica. Leva Marx, Freud, Nietzsche, Feuerbach a sério, né? E se fosse para parar nesses autores, a questão seria a seguinte: religião é coisa é uma coisa infantil, de gente ou alienada, ou que não cresceu, ou imatura, e coisa assim. Mas ele não para aí. E aí eu acho que a bonança, que poderia absolutamente ser um caminho para o protestantismo moderno, atual, eu acho, pessoalmente eu acho que poderia ser a proposta do Rubem Alves, embora ela seja rechaçada completamente pelos protestantes contemporâneos, né? Eu acho que ela seria uma boa saída, eu vou dizer por quê logo mais, né? Mas ele propõe, então, um caminho para a teologia, né? Só que, em que termos? Aí é que está, né? Em que termos ele propõe uma manutenção da validade do discurso teológico para a modernidade? Eu acho que a saída que ele propõe é a saída típica do século XX, que é o quê? Que é considerar que religião, ou vamos dizer assim, a saída é a saída pela via da linguagem. Religião é linguagem, né? Então o Rubem propõe, ponto 2, né? Ponto 2. O Rubem Alves propõe a compreensão da teologia como um construto poético. E o faz considerando a teologia como fantasia sobre o desejo dos corpos, e o faz por comparação constante com a poesia e a literatura. Tá? O que eu vou fazer para expor esse segundo ponto? Eu vou só ler as passagens que eu selecionei, algumas aqui. Pouco vou falar. O Rubem que fala poeticamente, fala muito melhor do que eu. Todos esses trechos são retirados de livros dele. Eu cito o trecho e digo de onde foi retirado, mas todos eles explicam a saída da religião na modernidade. Olha só. Não. Religião não é ciência. Ela não pode descrever ou explicar presenças. Deus não é um objeto dado entre outros. Religião é imaginação. Voo do amor para a terra da fantasia, onde habitam o possível e o impossível, e o milagre que torna possíveis os impossíveis. A gravidez das estéreis e das virgens, a ressurreição dos mortos, projeto utópico, horizonte de uma nostalgia, luz sobre um rosto que caminha, saudade de uma presença que se busca. Eu acho de uma beleza esse negócio aqui.
Esse aqui é de um livrinho do Variações sobre a Vida e a Morte, que é um livro que eu acho que ocupa um lugar importante aí na bibliografia do Rubem Alves, que eu acho que é uma espécie de transição entre os livros mais densos de teologia e os mais amenos de crônicas. Eu acho que esse aqui fica no meio do caminho, é uma boa síntese, eu acho, né? Mas é um livro belíssimo. Ainda, continuando, agora um trecho desse texto também lindíssimo, sobre deuses e caquis. Vejam. Eu havia abandonado completamente a ilusão de que a teologia pudesse ser um conhecimento de Deus. Deus é um grande e inominável mistério. E o que podemos dizer se refere apenas àquilo que acontece em mim, ao me confrontar com aquilo que Rudolf Otto chamou de o totalmente outro, mistério tremendo. Teologia é antropologia. Isso aqui é fundamental dentro da proposta do Rubem Alves. Falar de Deus é falar de nós mesmos. Não estou transformando o homem em Deus. Estou só dizendo que Deus é um nome que só é pronunciado nas profundezas do corpo humano. Ainda sobre deuses e caquis. Teologia não é rede que se teça para apanhar Deus em suas malhas, porque Deus não é peixe, mas vento que não se pode segurar. Teologia é rede que tecemos para nós mesmos, para nela deitar o nosso corpo. Ela não vale pela verdade que possa dizer sobre Deus. Seria necessário que fôssemos deuses para verificar tal verdade. Ela vale pelo bem que faz a nossa carne. Como eu disse para vocês, vou só trazer trechos do que ele disse. O Enigma da Religião, o Enigma da Religião, trecho do livro. Separemos, portanto, de uma vez por todas, a questão da existência de Deus, que é uma questão filosófica, da experiência religiosa. A primeira é uma hipótese acerca de um objeto. A outra é uma paixão subjetiva. Sem a paixão subjetiva, não existe a religião. Poderá haver instituições que cristalizaram rotinas litúrgicas e formas doutrinais. Nada garante, entretanto, que tais objetos sejam, no momento da análise, expressões de uma paixão infinita. Vejam esta parábola. Agora ele cita uma parábola que é absolutamente recorrente nos seus livros, que é uma parábola do Kierkegaard, né, o filósofo dinamarquês, que eu acho genial também. Olha só. Ela é meio intrincada, mas vale a pena entendê-la. Percebam. Se uma pessoa que vive no meio da cristandade e vai à casa de Deus, à casa do verdadeiro Deus, com a verdadeira concepção de Deus em seu conhecimento, mas ora num falso espírito, e um que vive numa comunidade idólatra e ora com a inteira paixão do infinito, embora seus olhos estejam na imagem de um ídolo, onde está a maior verdade? Um deles ora verdadeiramente a Deus, embora cultue um ídolo. O outro ora falsamente ao verdadeiro Deus e, consequentemente, cultua, de fato, um ídolo. E ele termina, depois de citar. A verdade da religião não se encontra na correspondência entre os seus símbolos e os objetos para os quais eles parecem apontar. Porque, como nos sonhos, os símbolos religiosos são revelações das condições da subjetividade. A verdade da religião, assim, não está na infinidade do objeto, mas antes na finitude da paixão. Verdade é subjetividade. Bom, eu fiz aqui um compilado de citações dos livros dele, para mostrar isso. Perceberam o caminho que ele propõe para preservar, eu diria assim, a legitimidade, a relevância da religião no mundo moderno? É um mundo que fez de tudo para extirpar a religião, mas ela permanece. Mas ela não pode permanecer a mesma, né? Ela permanece transformada. Proposta do Rubem, sim, que ela permaneça. Que Marx, Freud, Nietzsche não sejam a última palavra, mas que também essa preservação e manutenção da religião não seja na base tradicional que sempre se fez. Qual que é a base tradicional? A ideia, que para ele soa absurda, de que teologia, o discurso religioso, seja
uma correspondência com o que de fato existe em outro mundo, com o que de fato existe no céu, por assim dizer, né? Não. Teologia é rede, como ele diz, né, poeticamente, lindissimamente, né? Teologia é rede que a gente tece para nós. Teologia é um discurso que fala de nós. Teologia é antropologia. Aqui ele é Feuerbach puro, né, o filósofo alemão. Bom, vou terminar, tá? Agora eu pergunto, a pergunta que eu faço é a seguinte: por que esse é um caminho árduo para ser trilhado pelos protestantes hoje em dia? Por que ele é tão rejeitado? Por que ele é tão negado? Por que é tão combatido essa proposta do Rubem Alves? Por que ele ainda foi, em vida, proibido de pregar, né? Ora, porque os protestantes, na sua grandíssima maioria, estavam pensando que ele estava acabando com a teologia, com a religião. Eu acho que ele estava, na verdade, fazendo um esforço para preservá-la, né? Mas vou responder a pergunta: por que esse é um caminho árduo para ser trilhado pelos protestantes? O próprio Rubem responde, né? Porque, como ele mostra no seu trabalho de livre docência, Protestantismo e Repressão, olha só, isso aqui é fundamental. O elemento de identificação e de coesão dos protestantes, ao menos no nível do discurso, que vem à tona, é a verdade. Diferentemente dos católicos, cujo elemento unificador é o sacramento. Em torno do que se unem os protestantes, não é? Da verdade, da confissão de fé verdadeira contra todas as confissões de fé erradas, né? Eu me guardo aqui, né, apesar da tentação de contar dar um testemunho pessoal a respeito, deixa para lá, né, se voltar essa questão depois eu falo. Eu vou encerrar com uma síntese proposta pelo próprio Rubem, uma síntese magistral, na verdade, né? Olha só. É do Protestantismo e Repressão esse trecho, tá? É um pouquinho longo, mas é para encerrar, então vocês aguentem firme aí. Mas essa síntese sobre a impossibilidade protestante de abraçar o discurso proposto pelo Rubem, né? Não foi por acidente que colocamos a epistemologia protestante logo após a experiência de conversão. Se nossa exposição foi suficientemente clara, o leitor deve ter compreendido que o espírito protestante não se constitui na conversão. O converso não sabe no que crê. Ele é apenas a matéria-prima, maleável, dócil, receptiva, que deve ser trabalhada a fim de que o correto pensar possa se estabelecer. O centro do espírito protestante é sua obsessão pela verdade. O que determina o espírito é como ele diz o seu saber. O PRD, Protestantismo da Reta Doutrina, que é um tipo que ele cria, um tipo ideal do protestante, que ele cria no livro Protestantismo e Repressão, né? O PRD pressupõe que a salvação é uma função do conhecimento da verdade. E como decorrência inevitável, ele deve afirmar que o seu conhecimento é a verdade, conhecimento absoluto e final, que deve ser mantido sem vacilações e sem concessões. A dúvida é o sintoma da perdição. O discurso e o ser se superpõem. Em outras palavras, o PRD, o protestantismo da reta doutrina, se afirma como detentor do monopólio da verdade e do conhecimento absoluto totalmente objetivo. Indicamos, inclusive, que a verdade tem primazia temporal e ontológica sobre a bondade. Teria experiência para falar sobre isso também, mas me contenho. Esta é a razão porque o discurso indicativo não permite relativismos de qualquer espécie, enquanto que o discurso imperativo, mesmo que se encontra nos textos sagrados, pode ser relativizado. Vamos entender isso aqui brevemente? O discurso indicativo não permite relativismos. Aos que Deus predestinou, a esse também chamou, os que chamou, esse também glorificou, os glorificou, esse também, a esse também... já esqueci o versículo, né? Mas o texto indicativo que fala da predestinação não se relativiza, não pode ser contestado, não pode ser discutido. Mas dentro do PRD, do protestantismo da reta doutrina, desse tipo ideal,
O discurso imperativo pode ser relativizado. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. Quem é que faz? Não é? Relativiza-se, interpreta-se, para que não se faça isso na prática. Né? Estabelece-se assim a ordem: conhecimento, salvação, moralidade. Ordem que não pode de maneira alguma ser invertida, salvo é aquele que tem a verdade. E somente pode comportar-se de forma moral aquele que tem a verdade, que em decorrência disso é salvo. Para terminar, no catolicismo, a graça é mediada pelo sacramento, que possui um poder ex opere operato. Ou seja, ele é efetivo no momento em que é administrado, né? Não dependendo, portanto, dos estados de consciência, seja do sacerdote, seja daquele que o recebe. No PRD, ao contrário, a graça é mediada pelo conhecimento. Quem não afirma a verdade está separado da graça. Vou terminar com um último parágrafo que agora eu escrevi, tá? Para interpretar isso aqui e finalizar, e aí passar aí para vocês, para a gente conversar. Né? É preciso notar que o Rubem Alves não propõe uma dogmática que devesse ocupar o lugar das antigas dogmáticas. Isso é óbvio, né? E talvez seja por isso um dos motivos pelos quais não foi levado muito a sério. Né? Mas essa é precisamente a questão. Rejeitar as dogmáticas e optar pelo quê? Olha só, pela narração de histórias. Que é o modo como ele faz teologia, na verdade. Né? A teologia, assim, encontraria uma identidade muito melhor se assumisse como tarefa primordial não a batalha pela verdade objetiva, cientificamente comprovável, porque essa batalha ela já perdeu faz tempo, convenhamos, né? Ainda se vê no seio protestante quem queira disputar a narrativa da criação do mundo, dizendo que o mundo foi criado em 6 dias. Isso só vigora dentro de um grupo muito restrito de pessoas. Não, essa batalha, a batalha pela verdade objetiva, foi perdida pela teologia, pela religião, por mais que doa para os religiosos. Né? O Rubem reconhece isso. Né? Então, a teologia encontraria uma identidade muito melhor se assumisse como tarefa primordial não a batalha pela verdade objetiva, mas, olha só, o cultivo dos sonhos, dos desejos, dos anseios das pessoas por possibilidades utópicas mais bonitas, mais acolhedoras, mais ternas. A minha pergunta é a seguinte: estarão os cristãos, sobretudo os protestantes, né, dispostos a tal movimento? Termino com essa pergunta e lanço a pergunta aí para vocês, para a discussão. Obrigado pela atenção.